saiu hoje a primeira pesquisa da Quest para o segundo turno, indicando vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 54% dos votos válidos. O presidente Bolsonaro, de acordo com esse levantamento, ficaria com 46% dos votos válidos. E aí, para falar sobre esses resultados, e a polêmica envolvendo as pesquisas, nós vamos conversar por videochamada com o Guilherme Russo. Ele que é diretor de inteligência da Quest. Guilherme, boa tarde para você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a você, Guilherme. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente como que foi a metodologia dessa pesquisa e se foi feita alguma mudança em relação aos levantamentos realizados no primeiro turno. Perfeito. Então, as pesquisas que a Quest realiza, em parceria com a Genial Investimentos, a gente vem fazendo, na verdade, desde julho do ano passado, elas são pesquisas presenciais domiciliares, O que eu quero dizer? A gente faz um sorteio de municípios, depois localidades ali, quarteirões, de setores censitários, de forma aleatória, e a gente vai, então, em cada um desses blocos, entrevistar as pessoas dos 5 regiões do país, em 120 municípios, e aí a gente usa o que a gente chama de cotas, as cotas demográficas. O que isso significa? Significa que a gente tem que garantir que a amostra seja composta do número proporcional à população de homens e mulheres, de indivíduos com idade mais elevada ou mais baixa, a gente também usa uma cota de renda, então a amostra, a metodologia, ela segue o padrão das pesquisas de amostra, eleitorais. E aí, respondendo especificamente sobre a diferença do primeiro e do segundo turno, na verdade a gente não fez grandes alterações, justamente porque a gente está nessas pesquisas, qual que é a metodologia dessa, discrepância com os resultados, e na verdade então a gente tem uma posição de que, na verdade, as pesquisas indicaram as tendências corretas, a gente pode discutir um pouco mais sobre o número, e a única coisa que também a gente ficou muito importante para as pesquisas dessa rodada é avaliar como elas estão representando justamente o voto que acabou de ocorrer, A gente tem que garantir que a amostra esteja fazendo um bom trabalho e justamente representar como foi a votação no primeiro turno. Essa é a grande novidade entre o primeiro e o segundo turno. Entendi, Guilherme. Agora, o segundo turno recém começou, A gente tem ainda aí 3 semanas pela frente, mas com o resultado do primeiro turno e essa primeira pesquisa, de vocês, você acredita que possa haver uma mudança significativa nas projeções ao longo dessas semanas? Olha, vale lembrar que esse ano, o período da campanha de segundo turno ele é um pouco mais longo, ele vai ser de 4 semanas. Então, isso só de ter uma semana a mais já dá mais tempo, digamos assim, das viradas, Então, o presidente Bolsonaro conseguir ultrapassar o ex-presidente Lula. Dito isso, assim, o que a pesquisa indica hoje é que o presidente está na frente, então a gente está dando nos resultados totais, em toda a amostra, uma vantagem de 48-41, e aí quando a gente olha só quem diz que vai votar, essa vantagem de 54-46. Com a margem de erro, diz que a pesquisa indica que o ex-presidente Lula teria entre 52 e 56, e o atual presidente Bolsonaro teria entre 44 e 48. Ou seja, quando a gente pensa um pouco mais nessa margem de erro, essa diferença pode ser um pouco menor. Mas é uma vantagem considerável que o presidente com certeza vai ter que, buscar mudar um pouco esse jogo de diferentes formas, Então, a gente tem que olhar também, e eu acho que é muito importante trazer, que a pesquisa Genial Quest, a gente sempre gosta de falar que, olha, a gente foca muito em intenção de voto, mas vale olhar também o que mais está acontecendo no jogo. Por exemplo, a gente tem que estar olhando como os eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet votando nesse segundo turno. Então, esse é um fator-chave. O segundo fator-chave que o Igor, com as excelentes análises, indicou tão bem, é a abstenção. A abstenção pode ser um fator que muda esse jogo, especialmente, como as análises mostram, os dados mostram muito claramente, tendem, quanto maior a abstenção, isso tende a prejudicar mais o ex-presidente Lula. Então, é um fator também de atenção, digamos, aí para o segundo turno. Sim, Guilherme. E aí, por exemplo, nessa pesquisa que saiu hoje, vocês mediram também essa questão de abstenção, votos brancos, nulos, indecisos? Foi feita essa medição?
Sim, então quando a gente, como eu falei, né, assim, nos votos totais, isso dá 48,1%, ou seja, isso dá um total de 89, sobram 11%, né, do eleitorado ainda ou não decidiu ou vai se abster, né, e votar branco e nulo. Ou seja, a gente tem 11% aí da amostra, claramente, que ainda, digamos assim, não pode vir a participar do jogo, né? E aí quando vem a participar do jogo, isso pode ter diferenças. Um outro dado que, na verdade, a gente deve soltar nos próximos dias é que, justamente, quando a gente pergunta para as pessoas, você votaria se o voto não fosse obrigatório? A gente vê um resultado muito claro. Pessoas com renda mais baixa são aquelas que dizem, olha, eu, na verdade, não votaria se o voto não fosse obrigatório. É, sem dúvida, uma indicação do que a gente tem dito, né? Que eleitores com renda mais baixa têm digamos, uma propensão a votar menos, né? Então, votam um pouco menos do que eleitores com renda mais alta. E aí vem essa coisa, né? Eleitores de renda mais alta votam mais para o presidente Bolsonaro. Então, essa combinação de resultados indicando que a abstenção maior pode ajudar o presidente Bolsonaro. Perfeito, Guilherme. Agora, diante dos erros que aconteceram nas projeções de vários institutos, incluindo a Quest, no primeiro turno, né? Eu pergunto, qual que é o diagnóstico que vocês fizeram a respeito disso? Vocês identificaram gargalos ou as razões que possam ter levado a esses erros? Então, na verdade, a gente gosta de ter um clichê que é comum em pesquisas de opinião, mas que ele é fundamental. Que pesquisa é um diagnóstico, ela não é um prognóstico, né? A pesquisa não é feita para prever o futuro, ela é feita para representar o retrato neste momento. E as eleições brasileiras são marcadas, né? Eleições, na verdade, pluripartidárias, não tem mais partido, por uma migração de votos entre o último dia, o dia anterior e o dia da eleição. Por que eu estou trazendo isso? Porque a diferença, né, entre os resultados divulgados no sábado e o domingo, eles indicam uma mudança muito clara de que eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet decidiram votar no presidente Bolsonaro logo no primeiro turno. Né? Isso aconteceu, digamos, em todos os institutos, dá para ver essa mudança muito clara onde isso aconteceu. Né? No Sudeste, esse eleitorado que tem uma rejeição maior ao Lula, né, o eleitorado antipetista, decidiu logo no primeiro turno votar para o presidente Bolsonaro em vez de apoiar essa terceira via, né, que não tinha chance. Então essa mudança foi fundamental para muitas dessas, digamos assim, dessas diferenças entre as pesquisas e o resultado da urna. A gente viu aqui, assim, eu estou em São Paulo, essa subida do Tarcísio, a gente viu o Cláudio Castro tendo mais voto, e aí eu acho que, eu comecei falando, né, a pesquisa não é prognóstico, é diagnóstico, mas o que a pesquisa faz muito bem, e aí, de novo, ressaltando o que eu disse ali no começo, que pesquisa não é só a intenção de voto, né, tem que olhar o cenário como um todo, é que a tendência dos resultados era muito clara. Né? Assim, a Quest mostrava que o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo tinha uma chance de subida muito maior, que Cláudio Castro estava subindo no Rio de Janeiro, ou seja, a pesquisa ela não mostra só, assim, ela está tirando retrato e ela indica justamente aonde está indo, né? Qual é a direção, qual é a tendência. Eu acho que isso é fundamental da gente trazer aqui também. De novo, a gente foca sempre na intenção de voto, mas vale sempre ter um olhar para a tendência, né? Como é que as curvas estão mudando ao longo do tempo. Sim, o cenário como um todo, né? Muito obrigada, Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Até uma próxima e obrigada.